A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica muito interessante, onde ela tem como objetivo conscientizar os pais sobre a importância de promover o crescimento dos seus filhos em 3 dimensões. Quais são elas? Física, intelectual e espiritual. Isso nós vamos fazer através de uma metáfora usando um objeto bem interessante, que vai servir como material didático, que é uma planta, uma pequena planta, tá? Então você vai precisar, como eu disse, de uma planta. Ah, mas eu não consegui uma planta. Traz uma foto de uma, pega na internet a foto de uma planta. Você vai precisar também de papel e caneta para entregar a cada um dos seus alunos, tá? Vários papéis e canetas. E então, gente, como é que vai ser o procedimento dessa dinâmica? Você vai iniciar explicando aos seus alunos que você gostaria de discutir a importância de cuidar do crescimento integral dos filhos, abrangendo o quê? As dimensões física, intelectual e espiritual. Para isso, você vai fazer uma breve introdução sobre como uma planta ela precisa de cuidados adequados em várias áreas para poder crescer e florescer. Então o que é que a planta precisa? De luz, precisa de água, precisa de solo, um bom solo, fertilizante específico, né? Ela precisa de uma temperatura adequada. Cada planta tem o seu ambiente de temperatura adequada, precisa sempre estar podada, ela precisa de proteção contra pragas e doenças, ela precisa de acompanhamento, de observação, enfim, são vários cuidados que a planta precisa. Então você vai apresentar a planta conforme eu lhe apresentei, né, a planta num vaso, ou então uma foto, e vai explicar que ela será o símbolo de crescimento dos filhos. Aí você vai pedir aos alunos que observem a planta, né, mostre a planta para eles. Aí você vai pedir aos alunos que observem a planta, né, de forma cuidadosa, mostre a planta para os seus alunos, e aí eles vão refletir sobre como o crescimento dos filhos pode ser semelhante ao desenvolvimento daquela planta, né? E aí você vai distribuir papéis, caneta para os seus alunos e você vai pedir para eles escreverem no papel uma ação prática que eles podem realizar para promover o crescimento físico dos seus filhos, como, por exemplo, incentivar atividades esportivas, uma alimentação saudável, garantir horas adequadas de sono, certo? Então, após todos terminarem, convide alguns pais a compartilhar suas ideias e também discutirem de forma breve a importância dessas ações para o desenvolvimento físico da criança. Veja que primeiro você está trazendo para a reflexão e a discussão o desenvolvimento físico. Depois que você terminar de discutir, de refletir sobre o desenvolvimento físico, você agora vai partir para uma outra dimensão, que é a dimensão intelectual. Agora você vai pedir aos alunos para escrever no papel uma atividade, um hábito que possam adotar para estimular o crescimento intelectual dos seus filhos. Por exemplo, ler histórias, não é? Jogar algum jogo educativo, incentivar a curiosidade dos filhos, enfim, eles fiquem à vontade. Mais uma vez, você vai convidar alguns alunos para compartilhar suas ideias e também debater a importância do estímulo intelectual para o desenvolvimento das crianças. E por último, vamos levar também a dimensão espiritual. Então você vai solicitar aos alunos que escreva uma prática ou um valor que eles podem transmitir aos seus filhos para promover o crescimento espiritual, como o respeito, a diversidade, a prática de meditações na palavra de Deus, a valorização da empatia, o amor, enfim. Eles vão ficar à vontade para escrever e compartilhar aquilo que eles vão pensar e depois escrever.
Então você vai dar oportunidade, lógico, também para alguns alunos compartilhar suas ideias, discutir como essas práticas que eles escreveram podem influenciar de forma positiva a dimensão espiritual dos seus filhos. Para concluir, encerre essa dinâmica fazendo o quê? Uma breve reflexão sobre a importância de cultivar o crescimento integral dos filhos, abordando essas três dimensões: física, intelectual e espiritual. Aí você vai fazer o quê? Você vai explicar que a analogia entre o cuidado com as plantas e o desenvolvimento dos filhos, ela é bastante significativa e nos leva a refletir sobre a importância da atenção, do estímulo em todas as áreas do crescimento físico, intelectual e espiritual. Então veja que tudo isso, a planta faz essa aplicação, se dá para fazer essa aplicação dentro da questão dos filhos. Então você vai mostrar que assim como a planta, ela necessita de quê? Cuidado contínuo para florescer. As crianças também precisam de um ambiente propício e de pessoas que se dediquem ao seu crescimento saudável e equilibrado. Né? Mostre a planta mais uma vez, como eu mostrei aqui para vocês, ó, vai mostrar, certo? Então você vai dizer, olha, no aspecto físico, é necessário garantir que as crianças elas tenham uma alimentação adequada, né? De que elas pratiquem atividades físicas e também tenha cuidados com a higiene, com a saúde, assim como as plantas elas precisam de água, de nutrientes, de luz solar. As crianças também precisam de uma base sólida para o desenvolvimento do seu corpo e também da sua saúde. Além disso, como as plantas necessitam de nutrientes e de um ambiente certo para crescer, se fortalecer, as crianças também precisam. Precisam de quê? De estímulos adequados para se desenvolverem, para desenvolver o seu potencial intelectual. E isso envolve o quê? Proporcionar um ambiente rico em aprendizagem, estimular a curiosidade, incentivar a leitura, promover a exploração do mundo ao seu redor, incentivar a criatividade. Então, as crianças, elas precisam de conhecimento, elas precisam de desafios, elas precisam de oportunidades para se desenvolver de forma cognitiva. Por fim, explique que, assim como as plantas, elas precisam de ser cuidadas em todas as dimensões, as crianças também possuem uma necessidade intrínseca de se desenvolverem no seu lado tanto espiritual, no seu lado emocional e no seu lado físico. Isso envolve o quê? Cultivar valores como a empatia, compaixão, gratidão, respeito, além de promover momentos também de reflexão e de conexão com algo maior a elas próprias. Que algo maior é esse? Deus. Então, assim como as plantas, elas precisam de um solo fértil, de um ambiente acolhedor para se enraizarem, né, e crescerem, as crianças também necessitam desse suporte. Esse suporte espiritual, esse suporte emocional e de uma base espiritual bastante sólida para se tornar indivíduos o quê? Completos e saudáveis. É muito importante que você ofereça aos pais a oportunidade de compartilhar suas experiências, as suas dúvidas, né? Então, incentive os seus alunos a participar da aula. Não deixe os seus alunos ser apenas ouvintes. Não. É muito importante que eles participem, que eles deem a sua opinião. E assim a aula vai ficar muito mais interativa e o crescimento dos seus alunos tende cada vez mais a crescer. Tá bom? Que Deus abençoe. Espero sinceramente que esta dinâmica ajude os seus alunos a entender que eles, como pai, precisam cada vez mais se dedicar nos seus filhos para que eles possam crescer em todas as dimensões, em todas as áreas. Deus abençoe, em nome de Jesus.